Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. Transparência Internacional elogia a Operação Lava Jato e defende as 10 medidas anticorrupção em análise aqui na Câmara. Relator do recurso de Eduardo Cunha na CCJ contra a cassação ganha mais tempo para concluir o parecer. Diz que não é aliado do presidente afastado e promete relatório imparcial e técnico. E você vai ver também. O Conselho de Ética deve indicar nesta quarta-feira o relator do processo contra o deputado Jair Bolsonaro por quebra de decoro. Parecer favorável ao projeto que acaba com a exclusividade da Petrobras na exploração do pré-sal deve ser votado na próxima terça-feira. Comissão de Trabalho aprova o direito ao atendimento em Libras, a linguagem de sinais a pessoas com deficiência auditiva. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara se reúne na próxima quarta-feira para votar o parecer do deputado Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, que vai analisar o recurso de Eduardo Cunha contra o pedido de cassação do presidente afastado. Alguns deputados questionaram a indicação do relator, mas Ronaldo Fonseca foi mantido pelo presidente da CCJ. A questão de ordem foi apresentada pelo deputado Júlio Delgado numa reunião do Conselho de Ética. Para ele, o deputado Ronaldo Fonseca, escolhido na segunda-feira para relatar o recurso apresentado por Eduardo Cunha na CCJ, não teria isenção necessária para tratar do tema. Delgado reclama que, apesar de não ter votado no Conselho, Fonseca teria se declarado contra a cassação de Cunha. O presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, do PR da Bahia, ficou de enviar à CCJ as notas taquigráficas das falas de Ronaldo Fonseca no Conselho. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Osmar Seagno, o designou. Talvez ele não soubesse que aqui no Conselho de Ética e na própria CCJ ele já tinha se manifestado de forma em defesa do representado. A suspeita deve ser analisada com cuidado, disse o relator do caso de Eduardo Cunha no Conselho de Ética. A confirmar a informação de que ele tem posições contra o trabalho do Conselho de Ética, contra o andamento do processo e posições declaradas favoráveis ao deputado Eduardo Cunha, me parece ser algo que fica contraditório com o próprio recurso. Ronaldo Fonseca se defendeu. Eu não me dou por impedido porque estou tranquilo, nunca me manifestei sobre o mérito e vou manifestar agora na questão regimental e constitucional. O rótulo de aliado de Eduardo Cunha, eu acho que é um rótulo que estão querendo colocar, mas isso não me pesa nada, absolutamente, até porque eu não julgo ser aliado de Eduardo Cunha. As relações dele com Cunha são inegáveis, mas a gente ainda aposta, vamos acreditar na palavra. Afinal, ele é um cristão, o Ronaldo Fonseca. A reclamação contra Fonseca não foi bem recebida pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Osmar Serralho. Ele rejeitou o pedido de substituição do relator escolhido. Se ele não apresentar o relatório no prazo ou se ele renunciar, eu posso movê-lo. Fora disso, quem vai aferir o nível de suspeição, o nível de comprometimento, isso são os que vão receber o parecer dele. O primeiro secretário da Câmara, deputado Beto Mansur, defendeu que o presidente afastado, Eduardo Cunha, renuncie ao cargo e que haja novas eleições para a presidência da Casa. Chegou a hora para que ele reflita nesse final de semana e renuncie à presidência. Tem muita coisa para a gente votar que nós não podemos ficar dependendo do calendário do deputado Eduardo Cunha. É isso que eu estou defendendo. É uma questão, ele se defender, aonde for, é um direito que ele tem. Agora, eu não quero ficar discutindo esse calendário, eu quero ter uma eleição para presidente e o mais rápido possível, é isso que eu defendo. Pelo Twitter, o presidente afastado reafirmou que não vai renunciar. E na semana que passou, a Advocacia Geral da União encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um parecer defendendo que decisões judiciais suspendendo o exercício do mandato de parlamentares não precisam ser referendadas pela Câmara ou pelo Senado. O entendimento da AGU é contrário ao de senadores e deputados, que querem ter a última palavra sobre o tema. Atualmente, só as decisões que tratam de prisão passam pelo Congresso e precisam ser avalizadas em até 24 horas.
O presidente da organização Transparência Internacional esteve na Câmara para debater com deputados o combate à corrupção. Ele elogiou os trabalhos da Operação Lava Jato e defendeu as 10 medidas anticorrupção em análise aqui na casa. José Elgas criticou a postura de alguns políticos brasileiros que querem alterar a legislação para impedir que pessoas presas possam fazer delação premiada. Para ele, isso significaria criar uma barreira para as investigações. Nossa experiência é que a delação premiada deve ser alentada, pero que a su vez tiene que estar devidamente regulada para que não se preste abusos nem arbitrariedades. O deputado Mendes Tami também criticou uma possível mudança na lei de delação que impediria pessoas presas de colaborar com a justiça. Achamos que a delação premiada é muito mais um instrumento da defesa do que da acusação e que deve ser preservado, deve ser aprimorado. Tem sido um dos mais úteis instrumentos para combater a corrupção. O presidente da Transparência Internacional elogiou as medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público em forma de várias propostas legislativas. Deputados da Frente contra a Corrupção afirmaram que as medidas encontrarão alguma resistência na Câmara, mas que elas poderão ser aprovadas. Sobretudo com amplo apoio da sociedade e com apoio também de organizações como a Transparência Internacional, que hoje veio aqui trazer apoio para as 10 medidas contra a corrupção. Responsável por criar a comissão que analisa as 10 medidas anticorrupção, o presidente interino da Câmara, deputado Valdir Maranhão, também falou sobre a iniciativa. É impossível negar a corrupção que existe no país. É impossível negar a crise. É impossível não valorizar as contribuições que chegaram para fazermos deste país um novo país. Este modelo de Estado está falido. A íntegra da entrevista com o deputado Valdir Maranhão você pode assistir ao longo da programação da TV Câmara, no nosso portal câmara.leg.br e também no nosso canal no YouTube. A Câmara vem acompanhando de perto o andamento de obras do governo federal. Uma comissão externa foi criada em março para descobrir o porquê de empreendimentos estratégicos estarem parados. O trabalho da comissão externa é identificar as principais obras paralisadas, custeadas com recurso do Orçamento Geral da União, e levantar medidas para a retomada dos empreendimentos. Segundo o Tribunal de Contas da União, os principais motivos para a paralisação das obras no país são a falta de justificativa, problemas no projeto e pendências administrativas. A falta de dinheiro também é um problema grave. O representante do Ministério da Integração Nacional disse durante a audiência que, nesse momento de crise financeira, as obras do PAC, Programas de Aceleração do Crescimento, são as mais afetadas. O ideal seria que o Ministério pudesse ter aí algumas ações de iniciativa própria para que a gente pudesse contemplar as obras que a gente vem avaliando e vendo como fundamentais para que a gente possa cumprir o nosso papel. E não havendo essa possibilidade, a gente conta com o apoio dos parlamentares. O relator da comissão externa acredita que a falta de planejamento faz os recursos terminarem antes da conclusão das obras. Para ele, a desburocratização é o principal caminho para um novo modelo de contratação de obras. Uma vez contratado, o dinheiro tem que estar em conta, as licenças têm que estar em dia, tem que estar desburocratizado e estar pactuado, para que a obra realmente possa acontecer no tempo previsto, porque senão aumenta os aditivos, aumenta a frustração daquela comunidade e o custo e o prejuízo para a sociedade sem precedente. O presidente do Conselho de Ética, deputado José Carlos Araújo, deve indicar na próxima quarta-feira o relator do processo contra o deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, por quebra de decoro parlamentar. A suposta quebra de decoro parlamentar aconteceu no dia em que a Câmara autorizou a abertura do processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Depois de receber críticas, o parlamentar, que é militar reformado, afirmou que não há condenação definitiva de Ustra e que os deputados têm imunidade parlamentar sobre seus votos e palavras. A defesa não convenceu o PV e a discussão foi parar no Conselho de Ética. Bolsonaro também responde a processo no Supremo Tribunal Federal por ter dito à deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que só não a estupraria
porque ela não merecia. Nesta terça-feira, com poucos deputados no Conselho de Ética e sem a presença de Bolsonaro, que ficou no Rio, o presidente José Carlos Araújo instaurou o processo e sorteou de uma lista de 6 nomes os 3 que poderão ser relatores do caso. Para ser relator aqui no Conselho de Ética, um deputado não pode ser do mesmo bloco ou partido do representado, não pode ser seu amigo íntimo, nem seu inimigo. E também tem que estar disposto a julgar um colega. Atendiam a esses critérios apenas integrantes do PR e do PT, mesmo partido da deputada Maria do Rosário, que seria vítima no caso de apologia ao estupro julgado no Supremo. Foram sorteados Wellington Roberto, do PR, e 2 do Partido dos Trabalhadores, Valmir Pracidelli e Zé Geraldo. O único sorteado a comparecer à reunião do Conselho, Zé Geraldo conversou com o presidente José Carlos Araújo. O deputado aqui não vai levar em consideração a sua vinculação com o partido. Por isso que eu vou conversar com os 3, o que pensa de que como ele vai julgar esse processo. Então você vai julgar pelos fatos ou pela sua ideologia política? Eu acho que é grave, gente. Toda vez que você apoia a ditadura ela é repelida, ela é denunciada em qualquer lugar do mundo. E nós não podemos mais valorizar, lembrar, apoiar qualquer ato de ditadura nesse país. Integrante do Conselho, o deputado Júlio Delgado tem outra opinião sobre o caso Bolsonaro. Ele alega que é uma manifestação livre, que o deputado tem liberdade de palavras, gestos e opiniões. O exagero disso pode ser recriminado com advertência. Eu não acho que é caso comparado aos outros para você votar uma perda de mandato. Em nota, o deputado Jair Bolsonaro afirmou que, abre aspas, o PV é um dos partidos de esquerda contumazes em apresentar representações contra parlamentares que o incomodam e que o acontecimento não deverá motivar qualquer sanção, já que trata de opinião de parlamentar proferida no plenário da Câmara dos Deputados. Fecha aspas. O plenário não teve votações na semana que passou. As festas juninas e os preparativos para as eleições deste ano levaram muitos deputados, principalmente da região Nordeste, de volta às bases eleitorais. Segundo o presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, haverá um esforço concentrado, com sessões de votação desta segunda até a próxima quinta-feira. Entre outras propostas, os deputados deverão votar medidas que alteram normas de controle de doping para as Olimpíadas do Rio de Janeiro e a destinação de recursos para o combate à microcefalia e ao mosquito Aedes aegypti, que transmite o vírus da zika, dengue e febre chikungunya. A lei que permite a entrada forçada de agentes de saúde em imóveis suspeitos de terem focos do mosquito foi sancionada na última terça-feira pelo presidente interino Michel Temer, com vetos. Entre eles está o que isenta de impostos produtos como repelentes, larvicidas e inseticidas usados para o combate ao mosquito. Você vai ver daqui a pouco, aqui na Revista da Câmara. Parecer favorável ao projeto que acaba com a exclusividade da Petrobras na exploração do pré-sal deve ser votado na próxima terça-feira. Comissão de Trabalho aprova o direito ao atendimento em Libras, a linguagem de sinais, a pessoas com deficiência auditiva. É só um instante. A votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, deve ser concluída até o dia 13 de julho. O texto preliminar da matéria já foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento e o prazo para os parlamentares apresentarem emendas terminou na última quarta-feira. O recesso parlamentar do Congresso Nacional não pode ter início enquanto a LDO não for votada. Um pedido de vista adiou a votação na comissão especial do parecer favorável do relator que libera cassinos, bingos e o jogo do bicho no Brasil. A comissão especial, criada há pouco mais de um ano, analisou 15 projetos de lei que propõem a legalização do jogo no Brasil. Cada proposta colocava condições diferentes, como a criação de um órgão para fiscalizar as empresas, a exploração apenas pelos estados, ou a destinação dos recursos arrecadados com o jogo para projetos sociais.
Nos debates promovidos pela comissão, defensores da legalização do jogo argumentaram que ela incentivaria o turismo e aumentaria a arrecadação de impostos. Por outro lado, a polícia e organizações contrárias à liberação apontaram riscos, como o uso para lavagem de dinheiro e a possibilidade de viciar jogadores. O parecer do relator, deputado Guilherme Mussi, do PP de São Paulo, defende a legalização do jogo, que seria explorado por empresas credenciadas pelo governo federal, estadual ou municipal. As empresas seriam obrigadas a instalar sistemas de controle ligados à fiscalização para a cobrança de impostos. Elas não poderiam receber benefícios fiscais ou empréstimos públicos. Pessoas viciadas em jogo poderiam se cadastrar como jogadores interditados. Elas também poderiam ser incluídas nesse cadastro por decisão judicial. De acordo com a proposta, jogos pela internet são proibidos. A instalação das casas de jogos tem uma série de regras. Por exemplo, o número de cassinos é limitado por estado de acordo com o número de habitantes. Nem todos os deputados concordam com a liberação do jogo. O que nós menos precisamos no Brasil é uma liberação da jogatina, dos cassinos, do caça-níquel, do videopôquer, que vai tomar o dinheiro das famílias já endividadas. Mesmo aqueles que aprovam a ideia querem mais tempo para discutir o relatório. Nós não podemos restringir. Nós temos de dar nesse projeto segurança para o investidor, transparência e fiscalização, que o governo possa ter uma fiscalização perfeita. Um outro pedido de vista adiou para a próxima terça-feira a votação do projeto que acaba com a exclusividade da Petrobras na exploração do pré-sal. O parecer do relator, deputado José Carlos Aleluia, também é favorável. Pelo projeto em discussão, a Petrobras terá a preferência. Poderá escolher se vai ou não participar da licitação. Se aceitar, continua a ter uma participação mínima de 30% no consórcio vencedor. Se decidirem não participar, o bloco será explorado pela iniciativa privada. É um projeto que desnacionaliza a exploração do petróleo em nosso país, particularmente a exploração do pré-sal, que é a jazida mais rica do país e uma das mais ricas do mundo. Então, aprovar esse projeto significa entregar às multinacionais uma riqueza que tem que ser do povo brasileiro. Já o líder do governo defende que a medida é inevitável diante do período de crise econômica do país. Nós não temos outra alternativa. O que está sendo votado aqui na Câmara, na comissão e daqui mais alguns dias no plenário, é exatamente para contribuir para que a Petrobras possa retomar o gráfico do crescimento e estabilizar internamente os problemas financeiros que hoje enfrenta. Atualmente, a Petrobras é obrigada a ter uma participação de, no mínimo, 30% em todos os blocos em que há exploração do petróleo pelo regime de partilha. A empresa também é operadora do negócio, ou seja, é responsável por todas as atividades econômicas e tecnológicas relacionadas à exploração e à produção do petróleo. A comissão que investiga o suposto esquema de venda de sentenças no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão ligado ao Ministério da Fazenda, ganhou mais 30 dias de trabalho. Na semana que passou, os deputados ouviram possíveis envolvidos em um esquema de terceirização de compra de sentenças para beneficiar o grupo Gerdau. 4 advogados que foram acusados de terem alguma participação nesse esquema negaram terem sido subcontratados pela siderúrgica para atuar em processos de interesse da empresa. O advogado Roberto Tomás Musi admitiu que foi procurado pelas empresas Planeja Assessoria Empresarial e Alfa Antenas, que representavam o grupo Gerdau, mas não aceitou o trabalho. Foi uma relação jurídica que não existiu, não é? Me apresentaram um contrato, na hora que eu falei assim, e a procuração falaram, não precisa, porque há outro advogado constituído nos autos, você vai assessorá-lo. Essa, senhor relator, é uma situação que eu não aceito. Outro advogado que negou ter trabalhado para a siderúrgica foi Albert Rabelo Limoneiro. O escritório que ele representa chegou a ser procurado, mas não houve acordo. Mandamos a proposta de honorários para o grupo Alfa e Atenas, e não foi concretizada que era advogado da Gerdau.
Supostamente advogados, isso a gente não tinha conhecimento, mandamos uma proposta de honorários para eles, que fomos consultados, e a proposta não foi concretizada, não houve a aprovação do contrato. Apesar da negativa de participação em todos os depoimentos, o relator da CPI do CARF acredita que escritórios de advocacia contratados pelo Grupo Gerdau tentaram terceirizar o esquema de corrupção como forma de esconder as evidências do crime. Em vez de contratar diretamente o criminoso, eu terceirizo isso. Eu contrato um escritório de advocacia e esse escritório de advocacia subcontrata o criminoso. O deputado Joaquim Passarinho fez críticas ao CARF e afirmou que vai fazer sugestões para aperfeiçoar a instituição. Mandatos, tem que diminuir 6 anos, vamos ter isso para 3, para 4. Vamos fazer a quarentena. Quem atuar no CARF não pode sair para ter escritório para atuar dentro do CARF. Essa quarentena já é usada em vários órgãos do Executivo, do Legislativo. Parentesco. Quem tiver parentesco até 2º grau não pode atuar. A distribuição dos processos, ele não era feito de meio eletrônico, era feito aleatório, quem pedia. Prazo, tem processos que levaram 11 anos pedindo vista. 11 anos que a empresa não pagou imposto porque alguém está pedindo vista. Eu considero o CARF um órgão importante. É uma instância onde o contribuinte possa se defender. O que não pode acontecer é uma promiscuidade. Então temos de evitar essas brechas, porque se nós não evitarmos pela lei a brecha, sempre vai acontecer isso. Quem já teve uma encomenda extraviada pelos Correios sabe que o aborrecimento é grande e nem sempre a gente recebe a devida indenização. Um projeto de lei aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara pode mudar isso. Da agência do Correio, onde foi postada, até a porta do destinatário, a encomenda percorre um longo caminho. Trajetos de moto, de carro, de bicicleta e até de avião separam a origem de uma encomenda do seu destino. E no meio dessa viagem, muitas delas acabam se perdendo. O consultor de imóveis Ricardo Wagner Ribeiro esperava um documento vindo de outro estado para fechar um negócio. O prazo de entrega previsto pelos Correios era de 3 dias. Não chegou nem em 3 nem em 5 dias, que era o prazo, digamos, mais dilatado, seria 5 dias. Ele foi me chegar com 13 dias, o que incorreu na perda inicial de um negócio que estava entabulado para se realizar. Então, isso gerou uma frustração, né, em ambas as partes. Hoje, o regulamento interno dos Correios prevê a restituição de parte do valor de postagem no caso de extravio. Quando o valor do produto despachado foi declarado, a restituição é feita não em função do valor do objeto, mas de uma tabela pré-estabelecida pelos Correios. Um projeto de lei em discussão aqui na Câmara quer endurecer essas regras. Se for aprovado, o projeto prevê ressarcimento de 20% a 80% da tarifa do serviço sem valor declarado e de 20% a 100% do valor do objeto quando este valor tiver sido declarado. Os percentuais variam conforme o atraso ou dano praticados. Eu acho que é um serviço público que precisa ter qualidade e, como tal, ele tem que ter o controle público sobre a qualidade desse serviço. E esse projeto de lei, a meu ver, assegura alguns mecanismos que podem contribuir nesse sentido. Um projeto aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor permite ao motorista escolher a oficina mecânica preferida quando acionar o seguro do carro. É aquela história, a gente faz o seguro do carro para não usar, torcendo para não precisar, claro. Tem gente que nem tem seguro. Você tem seguro? Não. Ainda estou querendo adquirir. O Júlio, que é piloto da Polícia Militar, nunca fez seguro para o carro dele. Nunca tive seguro de carro. O piloto é uma garantia. No caso de um acidente que pode causar grandes prejuízos, o conserto do carro fica caro. A Giselda tem. Olha o cuidado dela para tirar o carro da vaga. É que ela já usou bastante o seguro. Já sim. A gente fica um pouco refém das agências, de algum lugar específico. Hoje as seguradoras não são obrigadas a pagar serviços fora da rede de oficinas credenciadas. Por isso, um projeto de lei aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor assegura o direito à livre escolha da oficina para reparos no carro do segurado e também para danos a terceiros.
Segundo o projeto, a livre escolha tem de ser respeitada, ainda que o segurado e o terceiro escolham oficinas diferentes. Neste caso, a seguradora precisa cobrir os serviços nos estabelecimentos diferentes e deverá informar aos consumidores, nos contratos e no momento do sinistro, da livre opção do prestador de serviço. O relator, que deu parecer a favor da proposta na comissão, já teve problemas. Fui obrigado a levar numa oficina que eu não me atendeu bem. A livre escolha garante serviços de mecânica, lanternagem, pintura, recuperação e limpeza de interior. A oficina precisa ser legalmente constituída e apresentar um orçamento compatível com os valores médios praticados no mercado. É melhor, porque a gente coloca, de repente, até num lugar que a gente confia mais, né? Bem mais cômodo pra gente, né? Porque tem mais confiança, a gente conhece o mecânico, a pessoa que vai mexer com o carro da gente. O projeto foi muito bem aceito na Comissão de Defesa do Consumidor, vai agora para a Comissão de Finanças e Tributação e termina na Comissão de Constituição e Justiça. Eu participo dessas outras duas comissões e nós vamos trabalhar para que ele possa ser acatado. A livre escolha de oficinas vale para terceiros envolvidos no acidente e donos de veículos com até 3 anos de uso. Essa foi uma complementação ao projeto original para evitar a perda da garantia de fábrica pela utilização de oficinas fora da rede autorizada pelo fabricante. A Comissão de Trabalho aprovou por unanimidade um projeto que assegura às pessoas com deficiência auditiva o atendimento na linguagem dos sinais, a Libras. Dados do IBGE mostram que as pessoas com deficiência auditiva representam pouco mais de 1% da população brasileira. Deste total, 1/5 tem grau intenso ou muito intenso de limitações, o que compromete atividades habituais. O presidente da Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos lembrou das dificuldades enfrentadas por estas pessoas quando necessitam de atendimento. O que acontece hoje é que os surdos eles vão aos órgãos públicos ou mesmo os órgãos privados, mas que têm acesso público, têm serviço público, eles não conseguem interagir. Então eles ficam sempre na dependência de um profissional intérprete ou de um familiar. A relatora do projeto na Comissão de Trabalho destacou a importância da garantia de acesso aos serviços públicos que o projeto propõe. O atendimento na linguagem de Libras será obrigatório nos órgãos e entidades da administração pública, nas fundações e nas concessionárias de serviços públicos. Não só nos órgãos públicos, mas nesses locais como aeroportos, rodoviárias e todos os locais em que há essa grande circulação de pessoas. Esses locais serão obrigados a ter esse tradutor, essa pessoa para se comunicar. É isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau.